Olá, gente, bom dia. Eu sou o professor Marcelo e na videoaula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as competências de correção do Enem. Bora lá? Gente, nessas competências vocês podem entender que são 5, tá? Vocês têm que ter muito cuidado porque são critérios em que você às vezes acha desnecessário ou às vezes vocês podem não estar dando muita ênfase, mas que vão perder pontos se não prestarem atenção, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 5 competências e assim escrevermos um texto com mais tranquilidade, com mais segurança, para que vocês possam escrever uma redação com muita maestria. Vamos lá? Gente, a primeira competência diz respeito à gramática. Então, o aluno ele tem que ter cuidado com a concordância, ele tem que ter cuidado com o uso do hífen, certo? Você não pode, nesse momento, desmerecer a gramática, que muitos alunos perguntam, professor, mas eu estudo tanto gramática e não cai nas provas do Enem, só cai interpretação de texto. E esquece ele que a gramática ela é uma das competências na hora de elaborar o seu texto argumentativo. Tá, pessoal? Então, muito cuidado na hora de escrever a sua redação e a competência 1 vai abordar justamente essa gramática. Tá ok? Competência 2. Na competência 2, pessoal, vocês têm que demonstrar para o corretor que vocês, além de estudarem a redação, além de estudarem a gramática, vocês também estudaram filosofia, sociologia, biologia, ou seja, vocês vão demonstrar conhecimento de outra área. O corretor ele vai procurar, ele vai querer saber onde está esses conhecimentos de outras áreas, tá bom? Então, fiquem ligados às outras disciplinas, às outras vertentes que diz respeito ao tema. Competência 3. Quanto vale uma boa argumentação? Então aqui, pessoal, vocês também têm que ter atenção. Aqui vocês vão demonstrar a sua autoria, tá? Agora tenham cuidado para não tornar isso um texto pessoal. Sabemos que na redação vocês têm que escrever em terceira pessoa, tá certo? Então tenham muito cuidado com essa sua posição, com esse seu posicionamento dentro do texto, tá bom? E também não vai só escrever textos, citações, né? E aí você vai perder a teoria. Então, por isso que é interessante que vocês pratiquem, que vocês coloquem em prática o conhecimento de vocês, peçam para professores de redação corrigirem e vocês terem esses respaldos, tá bom? Então, na competência 3, diz respeito a uma boa argumentação. Você vai se posicionar diante do tema, vai dizer se é a favor, se é contra, você vai mostrar os seus conhecimentos, mas também tem que ter cuidado com o texto pessoal. Competência 4, né? Coesão. Pessoal, o que seria coesão? Tá? Às vezes, corrijo a redação do aluno, ele me entrega, eu coloco falta de coesão. E o aluno diz, eu não sei nem o que é isso. Pessoal, muito simples, preste atenção. A partir do momento que você consegue entender o que é uma ligação entre os parágrafos, entre as ideias, você tem uma boa coesão, tá? Então, na quarta competência, esse critério, ele vai tratar justamente dessa correção. Então, você vai encontrar lá na cartilha do Enem, na competência 4, a seguinte denominação: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Professor, dá uma minimizada nisso aí. Gente, lembre-se dos conectivos, tá? Lembre-se das conjunções adversativas, conjunções, além dessas conjunções adversativas, as conjunções aditivas,
tá? Agora vocês têm que saberem utilizá-las, tá ok? Então, são conectivos, pessoal, como além disso, é nítido, portanto, né? Então a gente entende como conectivo essas palavrinhas e esses termos, além de outros que já vimos em sala de aula. Tá? Foco, lembrando que o foco hoje é nós entendermos um pouquinho sobre o que compete cada critério de correção. Tá? Então, traduzindo para vocês, a competência 4, ela vai corrigir justamente esses conectivos e essa progressão textual de vocês, tá bom? Na competência 5, a gente tem que ter em mente que eu vou terminar o meu texto. Então, eu já iniciei, lá na minha introdução, coloquei a tese, dentro do desenvolvimento já argumentei, já me posicionei, agora eu vou fechar o meu texto. E agora, nesse momento, eu preciso fazer o que, professor? Eu preciso, pessoal, fazer uma intervenção. Eu preciso propor uma solução inovadora para o problema discutido. Então, a competência 5, ela vai analisar especificamente o último parágrafo da redação de vocês. Então, fiquem atentos. Tem-se que propor uma solução com medidas interventoras. Não adianta você fazer um resumo do que você fez. A conclusão não é bem desse jeito, gente. Vocês têm que propor uma solução. Vai lá, faz uma intervenção. Professor, como seria uma intervenção bacana? Depende muito do que você discutiu, tá, gente? Mas sempre lembrando, respondam as 4 perguntas mágicas: quem, o que, como e para quê. Dessa maneira, vocês vão ter uma boa intervenção. Então, a competência 5 trata justamente dessa intervenção. Então, nessa aula, nós vimos um pouquinho dos critérios de correção do Enem. Tá? Sabemos agora que são 5 competências. Retomando, competência 1. Lembremos da gramática. Tá? Então, concordância, ortografia, certo? Acentuação, o uso do hífen, muito importante, gente. Competência 2, conhecimento de outra área. Competência 3, argumentação. Posicione-se, saibam o seu posicionamento, assim como a colocação de outro conhecimento, e vocês vão se dar muito bem. Competência 4, a gente vai ter com a questão da coesão, mecanismos linguísticos, lembrem-se dos conectivos, e na competência 5, lembremos da intervenção. Então, um abraço a todos e bons estudos.